Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. O plenário aprovou hoje a simplificação do processo administrativo fiscal, que é quando o contribuinte contesta a cobrança de impostos. Hoje, cada estado e município tem uma norma específica. O texto unifica a legislação para todos os estados e para cidades com mais de 40 mil habitantes. A matéria segue para a Câmara dos Deputados. Os senadores também aprovaram uma mudança na Constituição para permitir que acordos e tratados internacionais tramitem em regime de urgência no Congresso. Essa PEC ainda precisa ser votada em segundo turno. E já tem data marcada os depoimentos da presidente da Petrobras e do ministro das Minas e Energia em duas comissões do Senado. Eles vêm falar sobre a compra de uma refinaria que teria causado prejuízos à empresa brasileira. Senadores da oposição querem uma CPI para investigar o caso. A oposição diz que já tem as assinaturas necessárias para instalar a CPI no Senado. O PSDB quer investigar a compra pela Petrobras da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. A empresa brasileira pagou mais de $1 bilhão pelo negócio. O Ministério Público suspeita de superfaturamento. A CPI é indispensável. Não há como investigar e contribuir com a investigação judiciária sem instalarmos uma CPI. A CPI tem poder de quebrar sigilo bancário, fiscal, telefônico. A CPI pode requisitar documentos, auditorias. A CPI investiga depoimento de ministro em cena. Para o governo, a oposição não quer investigar, mas transformar uma comissão de inquérito em palanque eleitoral. O líder do PT confirmou hoje que a presidente da Petrobras e o ministro das Minas e Energia estão prontos para vir ao Senado e esclarecer a compra da refinaria. A presidenta Graça Foster no dia 8 e o ministro Lobão no dia 15. A Comissão de Assuntos Econômicos já confirmou, falta apenas a confirmação da Comissão de Fiscalização e Controle, para nós termos as duas comissões juntas em cada uma dessas datas. E aí nós teremos toda a liberdade de perguntar, de questionar. Para o presidente do Senado, instalar uma CPI da Petrobras em ano eleitoral não seria bom para o Brasil. Eu não acredito que tenhamos CPI, porque a CPI só se justifica quando os canais normais de investigação estão emperrados. Não é o caso. As coisas estão sendo todas investigadas, nós precisamos cobrar o andamento da investigação. Fazer uma CPI agora seria erguer um palanque eletrônico em pleno período eleitoral, em cima da Petrobras. Isso não seria bom para o Brasil. A Comissão de Justiça e Cidadania aprovou a inclusão dos agentes de trânsito no sistema de segurança pública. A proposta de emenda à Constituição já passou pela Câmara dos Deputados e agora vai ser votada em 2 turnos pelo plenário do Senado. A proposta estabelece que haja órgãos e agentes de trânsito estruturados em carreira nos estados, Distrito Federal e nos municípios para garantir a segurança viária. Além da fiscalização, esses órgãos seriam responsáveis pela educação e engenharia de trânsito. Agentes de várias partes do país que acompanharam a votação comemoraram. A função de fiscalização existe e agora nós estamos tendo o reconhecimento da profissão por meio desse nascimento constitucional e jurídico dessa categoria que está na rua aí, 25 mil agentes. Projetos que alteram o Fundo de Participação dos Municípios foram debatidos em audiência na Comissão de Desenvolvimento Regional. Com o FPM, o governo distribui aos municípios parte da arrecadação federal. O FPM é composto por 23,5% do total arrecadado com o IPI e com o imposto de renda. A distribuição dos recursos é feita de acordo com o número de habitantes calculado pelo IBGE. Os municípios são divididos em faixas populacionais. Para a maioria, o dinheiro é a principal fonte de renda. O meu município sobrevive de FPM e ICMS. E hoje, a cada mês, nós estamos sentindo esses repasses caírem. Os projetos debatidos na audiência alteram os critérios de distribuição do FPM. Uma das propostas defendida pelo IBGE pretende evitar que pequenas variações no número de habitantes gerem prejuízos aos municípios. Se o município que tinha 10.189 perdeu população e passou a ter
10.188, perdeu um habitante só. Ele perde recursos num montante muito significativo, da ordem de 20%. Para esses casos, o projeto permite que a mudança de faixa seja gradual. Mesmo assim, a Confederação Nacional dos Municípios diz que haverá perdas. Esse projeto vai diminuir o FPM em 3.149 municípios do Brasil. Nós temos que discutir a crise dos municípios, o porquê que está nessa situação as prefeituras. E não está colocando num momento de crise uma questão para tumultuar entre os prefeitos e municípios uma guerra. Além dos projetos na Comissão de Desenvolvimento Regional, o Senado discute uma proposta de emenda à Constituição que amplie em 2% o repasse do FPM. A justificativa para o aumento é a perda que os municípios tiveram por conta de desonerações fiscais concedidas pelo governo, como a isenção de IPI para carros novos. Na audiência, os senadores defenderam a aprovação da PEC e querem ainda que outros impostos sejam incluídos na composição do FPM. Nós propusemos que, nesta questão, não tivéssemos apenas um aumento de 2% de repasse para os municípios, mas que nós mudássemos a regra de distribuição de todos os tributos que são arrecadados pelo governo federal, para permitir uma maior distribuição daquilo que a federação arrecada. Foi adiada de novo a votação do projeto que altera o indexador da dívida de estados e municípios. O projeto está na Comissão de Justiça e depois iria para a Comissão de Assuntos Econômicos. Um acordo vai permitir que a matéria tramite nos dois colegiados de uma vez. Fizemos um acordo para votar conjuntamente nas duas comissões dia 9. E o que é importante, é um acordo que envolveu o governo federal e os governos estaduais. Muda alguma coisa daquele relatório que veio da Câmara? Não muda nada, né? O acordo é para votar o projeto tal qual veio da Câmara. O cidadão pediu e o Senado atendeu. O uso recreativo, medicinal e industrial da maconha vai ser tema de um ciclo de audiências públicas na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. O mercado da maconha, apesar de não oficial, existe. As tentativas de reprimir o uso e o comércio da erva geram violência, crimes e corrupção. E ainda lotam as prisões, que hoje têm mais de 130 mil pessoas presas por tráfico de drogas em geral. Uma proposta de ideia legislativa pretende mudar esse cenário. Enviada por um cidadão por meio do portal E-Cidadania, ela recebeu em apenas 10 dias o apoio de mais de 20 mil pessoas, um número mínimo para que seja analisada no Senado. A sugestão é regulamentar o uso recreativo, medicinal e industrial da maconha, que ela seja tratada como o cigarro e as bebidas alcoólicas e que o cultivo caseiro da planta seja permitido. A proposta foi encaminhada à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Os senadores pretendem discutir o assunto amplamente em um ciclo de debates. A regulamentação muito provavelmente diminuirá a violência, mas pode aumentar o problema que a droga causa nos dependentes. Por isso é um tema que precisa de muito cuidado na hora de analisar, pela responsabilidade do Senado ao tomar uma decisão sobre isso. Eu considerei essa proposta bastante sábia, muito prudente e de um peso muito grande, porque diversos profissionais bastante conhecidos nacionalmente poderão, se aceitar o nosso convite, poderão estar aqui conosco, nos ajudando nas reflexões e no debate deste tema que é de interesse da sociedade. O Senado vai acelerar a votação do Marco Civil da Internet. Foi o que disse hoje o presidente da Casa, Renan Calheiros. O projeto com direitos e deveres dos usuários e de empresas na rede mundial de computadores foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados, depois de quase 3 anos de negociações. Demorar esse tempo que demorou na Câmara, jamais. Isso não vai acontecer aqui no Senado Federal. Por isso é que nós vamos conversar para que nós tenhamos, num curtíssimo espaço de tempo, uma solução. Aliás, o Brasil está cobrando muito isso. Já pode ir a plenário a atualização do Código de Defesa do Consumidor. A comissão especial criada para atualizar a lei aprovou hoje o relatório final. Os senadores incluíram no texto regras para limitar o endividamento do brasileiro
e regular o comércio eletrônico. As mudanças aprovadas pela comissão especial incluem no Código de Defesa do Consumidor regras sobre vendas na internet. O comércio eletrônico movimenta 30 bilhões de reais por ano no Brasil. Se em 1990, quando tive a honra de sancioná-lo, ele já estava avante do tempo em que foi sancionado, precisou, naturalmente, depois desses 20 e poucos anos, em função de tudo o que aconteceu, para o cidadão brasileiro ser adaptado às novas necessidades. O relatório responsabiliza os sites de compras coletivas pelas vendas danosas ao consumidor, exige clareza sobre os produtos e serviços oferecidos, garante ao cliente 7 dias para se arrepender da compra, exceto de passagens aéreas. Nesse caso, quem vai regulamentar as vendas é a Agência Nacional de Aviação Civil. O texto proíbe a propaganda abusiva voltada para o público infanto-juvenil. É considerada abusiva a oferta e a publicidade dirigida à criança que, dentre outras, promovam discriminação em relação a quem não seja consumidor do produto ou serviço anunciado, estimulem comportamento socialmente condenável, contenha apelo imperativo ao consumo ou ainda empregue crianças e adolescentes na condição de porta-voz de apelo ao consumo. O relatório também inclui medidas para evitar o superendividamento, como campanhas educativas e renegociação das dívidas. Proíbe anúncios duvidosos sobre taxas de juros e limita os empréstimos a 30% da renda do consumidor. Hoje, segundo dados do Banco Central, as dívidas representam cerca de 45% dos ganhos dos brasileiros. O próprio governo estimulou o crédito como uma medida para o enfrentamento da crise. Isso trouxe efeitos positivos, mas também trouxe problemas que precisam ser enfrentados no sentido de regulamentar essa relação, partilhando as responsabilidades de quem toma o crédito e quem oferece o crédito. O texto prevê ainda multas para as empresas que descumprirem as regras e fortalece os PROCONs para reduzir o número de processos judiciais. Os PROCONs poderão ter prerrogativas assim, muito práticas para troca de objetos que foi comprovado que foi comercializado com algum tipo de vício, ou defeito, a pactuação de dívida. As propostas foram transformadas em 2 projetos de lei que seguem agora para o plenário. Talvez essa seja uma das mais importantes matérias que vamos apreciar esse ano. A comissão termina agora. A atualização desse código ela é fundamental, tem uma parcela enorme, 51 milhões de brasileiros que trabalham com comércio eletrônico, estão fora do Código do Consumidor. E no mês de abril, no máximo no mês de maio, ou seja, esse semestre ainda, nós possamos aprovar no Senado para que ele possa ser enviado à Câmara dos Deputados. Você terá outras informações a qualquer momento em nossa programação e nesta quinta-feira, às 8h15 da manhã, no Senado em Dia. Boa noite.